Há uma janela específica de 7 anos se aproximando, uma janela para a qual as Escrituras vêm apontando silenciosamente há gerações. De 2026 a 2033, os padrões ocultos na Bíblia sugerem um período diferente de tudo que a humanidade já experimentou. Não se trata de especulações vagas sobre o fim dos tempos ou de teorias distantes. Trata-se de uma linha do tempo precisa, uma contagem regressiva profética que parece já ter começado. O livro do Apocalipse descreve 7 anos tão catastróficos e tão transformadores que redefinirão nações, provocarão o colapso de sistemas globais e colocarão à prova a fé de todas as pessoas vivas. Não são advertências simbólicas destinadas apenas a públicos antigos. O Apocalipse apresenta uma sequência de acontecimentos com clareza assustadora, um roteiro que descreve exatamente o que acontecerá quando essa janela final se abrir. O que torna esses anos diferentes de qualquer outro período da história não é o medo nem a imaginação, mas o alinhamento. Alinhamento entre as Escrituras, os ciclos proféticos e os acontecimentos que estão se desenrolando em nosso mundo agora. Guerras eclodindo no Oriente Médio, nações se desestabilizando, a tecnologia avançando em direção ao controle global, limites morais ruindo a uma velocidade sem precedentes. Tudo convergindo para um único intervalo de tempo. O profeta Daniel recebeu uma das visões proféticas mais precisas da Bíblia, a visão das 70 semanas. Não se tratavam de semanas literais de dias, mas de períodos de 7 anos. 70 ciclos de 7 anos, totalizando 490 anos, decretados para Israel e Jerusalém, a fim de completar o plano redentor de Deus. Segundo as Escrituras, 69 dessas semanas já foram cumpridas com precisão impressionante. Essas primeiras 69 semanas terminaram exatamente quando Jesus entrou em Jerusalém como o Messias. O relógio profético parou naquele momento, mas a profecia de Daniel deixa algo absolutamente claro. Resta uma semana final. 7 anos que ainda não ocorreram. 7 anos que as Escrituras identificam como o clímax da história humana. Essa semana final é o mesmo período de 7 anos descrito no Apocalipse como a Grande Tribulação. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças de juízo. Não um caos aleatório, mas uma sequência estruturada e intencional. E os padrões presentes em toda a Escritura apontam para essa semana final alinhada com os anos de 2026 a 2033. O próprio Israel se destaca como um dos marcadores proféticos mais claros. Após quase 2.000 anos de exílio, a nação foi restaurada em 14 de maio de 1948, exatamente como os profetas haviam anunciado. Jesus fez referência direta a esse evento ao afirmar que a geração que visse Israel renascer não passaria antes que todos os acontecimentos do fim dos tempos se cumprissem. De acordo com o Salmo 90, uma geração bíblica dura de 70 a 80 anos. Contando a partir de 1948, esse período nos coloca diretamente dentro do final da década de 2020. Isso não é coincidência, é convergência. A Bíblia não opera ao acaso. Deus age por meio de padrões, ciclos e tempos determinados. E o número aparece repetidamente na criação e na profecia. 7. 7 dias da criação. 7 anos de abundância e fome no Egito. 7 ciclos conduzindo ao jubileu. 7 anos marcando transição, juízo e restauração. O livro do Apocalipse não foi escrito para confundir. Seu versículo inicial declara que ele foi dado para revelar o que em breve deve acontecer. Não o que pode acontecer, mas o que deve acontecer. Profecia não é especulação, é certeza divina. Neste momento, a humanidade está diante de um limiar, uma porta que, segundo as Escrituras, se abrirá para os 7 anos mais significativos que o mundo já conheceu. Estejam as pessoas preparadas ou não, creiam ou não, a linha do tempo está em movimento. A questão não é se esses anos importam. A questão é se as pessoas reconhecerão o que está acontecendo quando a contagem regressiva final começar de fato. O padrão de 7 anos oculto nas Escrituras. Se a janela de 7 anos de 2026 a 2033 parece precisa demais, intencional demais para ser apenas coincidência, essa reação é compreensível. Mas as Escrituras revelam algo crucial sobre a forma como Deus age ao longo da história. Deus não atua de maneira aleatória. Ele trabalha por meio de padrões, ciclos e ritmos que refletem o seu caráter. E um número aparece repetidamente, de forma deliberada e inconfundível, em toda a Bíblia: o 7. Desde o princípio, a própria criação foi estruturada segundo esse padrão.
Deus formou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo um ritmo de completude e ordem divina. Isso não foi apenas um acontecimento histórico, foi um modelo. O 7 representa plenitude, conclusão e o cumprimento dos propósitos de Deus. Esse padrão continuou ao longo da história bíblica. No Egito, José interpretou o sonho do faraó como 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Não eram estações simbólicas, eram ciclos literais que determinavam a sobrevivência de nações. Durante os anos de abundância, houve preparação. Durante os anos de fome vieram o juízo e a dependência. O ciclo não podia ser ignorado nem alterado. A vida de Jacó seguiu o mesmo ritmo. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado e depois trabalhou mais 7 anos para receber o que lhe havia sido prometido. 14 anos marcaram uma transformação não apenas de circunstâncias, mas de identidade. O homem que começou como enganador emergiu como Israel, o pai do povo da aliança de Deus. Mais uma vez, ciclos de 7 anos marcando transição e cumprimento. Deus então incorporou esse padrão diretamente à lei dada a Israel. Todo o 7º ano foi ordenado como um ano sabático, a Shemitah. A terra deveria descansar, nada de plantar, nada de colher. O povo era chamado a confiar completamente em Deus para a provisão. Isso não era uma sugestão, era um mandamento divino. E após 7 ciclos de 7 anos, totalizando 49 anos, o 50º ano era proclamado como o jubileu. Dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, terras eram restauradas, um reinício total, uma restauração completa. Esses ciclos não eram tradições simbólicas, eram marcos proféticos. E quando Israel os ignorou, as Escrituras registram que o próprio Deus impôs o padrão. Como a nação se recusou a observar 70 ciclos de Shemitah, Deus os enviou ao cativeiro babilônico por exatamente 70 anos. Um ano de exílio para cada ano sabático violado. A matemática de Deus era precisa, o padrão não podia ser quebrado. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses ciclos não terminaram na antiguidade. O padrão da Shemitah continuou ao longo do tempo, marcando silenciosamente momentos decisivos da história moderna. Quando examinados com atenção, esses ciclos se alinham a alguns dos acontecimentos mais transformadores do último século. Em 1917, o ano em que a Declaração Balfour lançou as bases para um lar nacional judeu, o mundo estava em um ciclo de Shemitah. Em 1948, quando Israel renasceu como nação, isso ocorreu imediatamente após um ano de Shemitah. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou ao controle judeu pela primeira vez desde a Antiguidade, era um ano de Shemitah. Em 2008, o sistema financeiro global entrou em colapso durante outro ciclo de Shemitah. Vez após vez, o padrão se repete. A cada 7 anos, algo muda. Agitação política, colapso econômico, restauração territorial. Esses eventos não estão espaçados de forma uniforme por acaso. Eles seguem um ritmo estabelecido pelas Escrituras há milhares de anos. Quando esses ciclos são projetados a partir de marcos proféticos conhecidos, eles convergem para o período que começa em 2026. E quando essa linha do tempo chega a 2033, ela se alinha a um momento de enorme peso simbólico, aproximadamente 2000 anos desde a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. O evento que encerrou a 69ª semana da profecia de Daniel. É coincidência que a semana final surja 2 milênios depois? Ou isso é consistente com a maneira como Deus sempre agiu ao longo da história? O Apocalipse descreve um período de 7 anos dividido com precisão ao meio. 3 anos e meio de turbulência crescente, seguidos por 3 anos e meio de tribulação sem precedentes. Esses períodos aparecem repetidamente. 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. As Escrituras não repetem números sem propósito. Daniel, no capítulo 9, afirma que uma aliança será confirmada por um período de 7 anos. Mas no meio dessa semana, tudo muda. O sacrifício cessa, a aliança é quebrada, e o mundo entra no que o próprio Jesus chamou de a grande tribulação. Isso não é linguagem simbólica, é uma linha do tempo. O padrão de 7 anos não é novo. Ele foi tecido nas Escrituras desde Gênesis até o Apocalipse. E agora todos os sinais indicam que o ciclo final está se aproximando. Israel, esta geração, e os sinais que convergem agora. Toda a profecia bíblica gira, em última instância, em torno de uma nação, uma terra e uma cidade. Israel ocupa o centro da linha do tempo redentora de Deus.
Sem compreender Israel, é impossível compreender o Apocalipse, Daniel ou o significado da janela de 7 anos que se aproxima. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado por toda a terra. Foi perseguido, expulso e quase aniquilado inúmeras vezes. A história não oferece paralelo. Nenhum outro povo antigo sobreviveu tanto tempo sem uma pátria, sem uma língua viva, sem soberania. E ainda assim, contra toda probabilidade histórica, eles permaneceram. As Escrituras afirmaram que isso aconteceria. O profeta Ezequiel viu esse momento séculos antes. Em uma visão, ele estava em um vale cheio de ossos secos, espalhados, sem vida e sem esperança. Deus lhe fez uma pergunta que ecoa através do tempo: podem esses ossos viver? Então Deus falou, e os ossos se juntaram. A carne se formou, o fôlego entrou neles, e eles se levantaram como um grande exército. Deus explicou claramente o significado. Aqueles ossos eram o povo de Israel, cortado, exilado, convencido de que sua esperança havia acabado. Deus declarou que abriria suas sepulturas e os traria de volta à sua própria terra. Em 14 de maio de 1948, essa profecia tornou-se realidade. Israel renasceu como nação em um único dia. O que Ezequiel viu em visão se cumpriu na história. O relógio profético voltou a se mover. Jesus ligou diretamente esse acontecimento aos últimos tempos. Ele usou a imagem da figueira, um símbolo há muito associado a Israel. Quando a figueira começa a brotar, disse ele, o verão está próximo. E quando essas coisas acontecerem, saibam que o fim está perto às portas. Então ele fez uma declaração que ecoou por gerações. A geração que vir essas coisas não passará até que tudo se cumpra. As Escrituras definem uma geração como 70 a 80 anos. Contando a partir de 1948, isso coloca o limite final claramente no fim da década de 2020. Isso não é linguagem vaga, é matemática. E posiciona a geração atual dentro da janela profética que o próprio Jesus identificou. Os sinais não param no renascimento de Israel. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judeu pela primeira vez desde a antiguidade. Jesus havia dito que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Esse domínio terminou em apenas uma semana. Mais um marcador profético foi fixado. Além de Israel, Jesus listou outros sinais que caracterizariam a estação final. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Fomes. Terremotos em vários lugares. Ele os descreveu como dores de parto. Não desastres aleatórios, mas contrações, aumentando em intensidade, aumentando em frequência, apontando para um momento inevitável de nascimento. Qualquer pessoa atenta pode ver esse padrão se desenrolando agora. Conflitos globais se intensificando simultaneamente em várias regiões, terremotos aumentando em frequência e magnitude, cadeias de suprimento de alimentos se tornando instáveis, secas, enchentes e fome se espalhando. Esses eventos não são isolados, eles são sincronizados. As Escrituras também advertiram sobre o colapso moral. Nos últimos dias, as pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, soberbas, abusivas, desobedientes, ingratas, sem domínio próprio, mais amantes dos prazeres do que de Deus, mantendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa descrição não pertence à Roma antiga. Ela descreve o mundo moderno. Ao mesmo tempo, outro sinal está se manifestando de forma inédita. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Pela primeira vez na história humana, a tecnologia permite que uma única mensagem alcance o mundo inteiro instantaneamente. Línguas antes isoladas agora são traduzidas em tempo real. A mensagem da salvação está chegando aos confins da terra, exatamente como Jesus disse que aconteceria antes que o fim viesse. E junto com essa evangelização global, outra estrutura está surgindo. Um sistema de governança global. Um arcabouço capaz de controlar o comércio, o deslocamento e a participação na sociedade. O que antes parecia impossível agora existe. Moedas digitais, identificação biométrica, sistemas de vigilância, infraestruturas capazes de impor conformidade em escala global. O Apocalipse descreveu esse sistema muito antes de a tecnologia torná-lo concebível. Um mundo em que comprar e vender é controlado. Uma autoridade unificada surgindo do caos. O que antes soava simbólico agora parece totalmente prático. Esses sinais nunca convergiram simultaneamente na história humana. Israel restaurado, Jerusalém recuperada, conflitos globais se intensificando, decadência moral acelerando. Tecnologia possibilitando controle mundial. O Evangelho alcançando todas as nações. Juntos eles formam um ponto de convergência.
É por isso que os anos à frente importam, não por medo, mas porque as Escrituras afirmam que essa estação seria reconhecível. E de acordo com todos os indicadores observáveis, essa estação é agora. A aliança que inicia os 7 anos e a abertura dos celos. O período de 7 anos descrito no Apocalipse não começa com caos. Ele começa com algo que aparenta estabilidade. De acordo com Daniel, capítulo 9, a semana final se inicia com uma aliança. Um líder poderoso confirma um acordo com muitos por um período de 7 anos. Essa aliança parece resolver problemas que o mundo não conseguiu solucionar por gerações, especialmente no Oriente Médio. As tensões diminuem. As hostilidades cessam temporariamente. Um sentimento de alívio global se instala. Mas as Escrituras são claras. Essa paz não é verdadeira. Ela é temporária. É a calmaria antes da tempestade mais violenta da história humana. O Apocalipse revela que esse momento coincide com a abertura dos selos de um livro que está nas mãos do Cordeiro. Cada selo libera um juízo específico. Cada um aumenta a intensidade do que está acontecendo na Terra. Isso não é desastre aleatório. É uma sequência. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco. Ele carrega um arco e recebe uma coroa. Ele sai conquistando, não por meio de guerra aberta, mas por meio do engano. Ele ascende ao poder, oferecendo soluções, unidade e paz. As Escrituras o apresentam como um salvador falso. Este é o líder que confirma a aliança, a figura comumente identificada como o Anticristo. Sua autoridade no início não vem pelo medo, mas pela persuasão. O segundo selo é aberto e a paz é retirada da terra. Surge um cavaleiro em um cavalo vermelho, trazendo guerra em escala global. Não se trata de conflito regional, é nação contra nação, exatamente como Jesus advertiu. A violência se espalha, a estabilidade desmorona, a ilusão de paz se rompe. O terceiro selo introduz um cavaleiro em um cavalo preto, segurando uma balança. A fome segue a guerra. O alimento se torna escasso. Um dia inteiro de trabalho mal compra o suficiente para sobreviver. Os sistemas econômicos entram em colapso. A inflação sai do controle. A sobrevivência se torna a principal preocupação de milhões. Em seguida, o quarto selo é aberto, revelando um cavalo amarelo esverdeado. Seu cavaleiro se chama Morte e o Hades o segue. É concedida autoridade para matar 1/4 da população da Terra por meio de guerra, fome, doenças e violência. Isso não é linguagem simbólica. Descreve uma perda em escala jamais vista pela humanidade. Regiões inteiras são devastadas. O mundo é profundamente transformado. O quinto selo muda o foco da Terra para o céu. As almas daqueles que foram mortos por causa do seu testemunho clamam por justiça. Elas recebem a ordem de esperar, pois o número completo de mártires ainda não foi alcançado. A perseguição se intensifica. A fé se torna custosa. Seguir a Cristo agora exige um preço que muitos não estão preparados para pagar. O sexto selo libera perturbações cósmicas. Um grande terremoto abala o planeta. O sol escurece. A lua torna-se vermelha como sangue. As estrelas parecem cair. Montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. A reação é de terror universal. As pessoas se escondem não apenas do desastre, mas da consciência de que esses acontecimentos não são naturais. Elas reconhecem a origem. Sabem que a ira de Deus começou. E isso é apenas o começo. Os selos não encerram os juízos, eles os introduzem. O que vem depois é ainda mais severo. 7 anjos se preparam para tocar 7 trombetas. A cada trombeta, a devastação aumenta. Partes da terra são queimadas, os mares se transformam em sangue. As águas doces são envenenadas, a própria luz é reduzida. A humanidade é confrontada com provas inegáveis de que esses eventos são dirigidos, não acidentais. Durante todo esse período, as Escrituras deixam algo absolutamente claro. Esses juízos se desenrolam dentro de um tempo definido. 3 anos e meio de turbulência crescente conduzem a um ponto central. E nesse ponto, tudo muda. A aliança que iniciou os 7 anos será quebrada. A figura que prometeu paz revelará sua verdadeira natureza. E o mundo entrará na fase que Jesus chamou de a Grande Tribulação. Um período tão severo que ele declarou que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Isso não é especulação. É a estrutura que o Apocalipse apresenta, uma sequência medida, um começo definido e uma escalada clara rumo a algo muito pior. O ponto médio, a abominação da desolação e a grande tribulação. No ponto médio exato do período de 7 anos, tudo muda. As Escrituras marcam esse momento com precisão. 3 anos e meio após a confirmação da aliança, o mundo cruza uma linha da qual não há retorno.
O que começou como uma instabilidade controlada explode em devastação sem limites. Este é o momento sobre o qual Jesus mais advertiu. Daniel anunciou isso séculos antes. Ele afirmou que, no meio dos últimos 7 anos, o sacrifício e a oferta seriam interrompidos e uma abominação seria estabelecida no lugar santo. Jesus confirmou diretamente essa profecia. Ele disse aos seus seguidores que, quando vissem a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar, deveriam fugir sem hesitação, sem demora, sem pensar 2 vezes, porque o que viria depois seria diferente de tudo que o mundo jamais conheceu. O Apocalipse revela o que acontece nos bastidores nesse ponto médio. O líder que ascendeu ao poder por meio de promessas de paz entra no templo reconstruído em Jerusalém. Ali, no espaço mais sagrado da terra, ele se exalta acima de Deus. Ele se declara divino. A adoração deixa de ser opcional. Ela passa a ser exigida. Esse é o momento em que o engano desmorona por completo. A máscara cai. A aliança é quebrada. E o mundo entra na fase que as Escrituras chamam de a Grande Tribulação. A segunda carta aos Tessalonicenses descreve essa figura como o homem da iniquidade, o destinado à perdição, que se opõe a tudo o que é chamado Deus. Ele se assenta no templo de Deus e se proclama como Deus. Isso não é metáfora. É um ato literal de blasfêmia que desencadeia a liberação total do juízo divino. O capítulo 12 do Apocalipse revela ainda mais. Uma guerra irrompe no mundo espiritual. Satanás é lançado à terra, sabendo que o seu tempo é curto. Sua fúria se intensifica. Sua estratégia muda. Ele deixa de agir apenas por meio do engano e passa à perseguição aberta. Israel, representado como uma mulher no Apocalipse, foge para o deserto. Deus prepara um lugar de proteção para um remanescente, abrigando por 1260 dias, exatamente 3 anos e meio. Isso não é coincidência. É a segunda metade do período de 7 anos. Deus preserva o seu povo da aliança enquanto o caos consome o mundo. Impedido de alcançar os que estão protegidos, Satanás volta sua ira contra todos os que mantêm o testemunho de Jesus. A perseguição explode em escala global. A fé se torna uma sentença de morte. O Apocalipse descreve um sistema que impõe a adoração da besta por meio de controle absoluto. Uma segunda figura se levanta, realizando sinais e prodígios. Ele engana o mundo, ordenando que uma imagem seja feita em honra da primeira besta. Essa imagem recebe fôlego. Ela fala. E aqueles que se recusam a adorá-la são condenados à morte. Então vem a marca. O Apocalipse afirma claramente que ninguém pode comprar ou vender sem ela. Rico ou pobre, livre ou escravizado, a participação na sociedade passa a ser condicionada. A própria sobrevivência exige lealdade. Isso não é um alerta abstrato, é um sistema imposto de controle. As Escrituras também são claras quanto à consequência. Aceitar a marca sela o destino eterno de uma pessoa. Não é apenas uma decisão política, é um ato de adoração. E aqueles que a escolhem se alinham de forma permanente contra Deus. Durante esse período, o juízo se intensifica além de tudo que já foi visto. Os juízos das trombetas dão lugar à derradeira manifestação da ira. As taças são derramadas, feridas dolorosas, mares transformados em sangue, rios contaminados, calor abrasador, trevas cobrindo o reino da besta, forças demoníacas reunindo as nações para o confronto final. Ainda assim, mesmo em meio ao juízo, Deus não abandona a misericórdia. Anjos proclamam o evangelho eterno a toda nação, tribo e língua. O convite permanece, mesmo quando a janela se estreita. A grande tribulação não é caos sem propósito, é a separação final, verdade do engano, lealdade do compromisso superficial. Adoração a Deus da adoração à besta. Cada ser humano é forçado a escolher. E isso ainda não é o fim. Os juízos finais, a queda da Babilônia e o caminho para o Armagedom. À medida que a grande tribulação chega à sua fase final, o Apocalipse revela os últimos e mais severos juízos já derramados sobre a terra. Estes não são advertências, são conclusões. As taças da ira de Deus representam o cumprimento do julgamento contra o mundo que se alinhou completamente contra ele. A primeira taça é derramada, e feridas dolorosas e malignas surgem naqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. O juízo é direcionado, não cai de forma aleatória. Ele recai sobre a lealdade. A segunda taça transforma o mar em sangue, como de um morto. Todo ser vivente no mar morre. O comércio global entra em colapso instantaneamente. As rotas marítimas falham. Economias inteiras se desintegram em poucos dias. A terceira taça é derramada nos rios e nas fontes de água, transformando a água doce em sangue.
A humanidade é confrontada com a realidade de que os próprios recursos que sustentam a vida se tornaram instrumentos de juízo. Um anjo declara que esses juízos são justos, porque o mundo derramou o sangue do povo de Deus. Aquilo que foi semeado agora está sendo colhido. A quarta taça intensifica o poder do sol. Um calor abrasador queima a humanidade, mas em vez de arrependimento, as Escrituras registram desafio. As pessoas blasfemam contra Deus e se recusam a se voltar para Ele. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas. A angústia se espalha. A dor se torna constante. Ainda assim, os corações permanecem endurecidos. A sexta taça prepara o confronto final. O rio Eufrates seca, abrindo caminho para os exércitos do Oriente. Espíritos demoníacos saem pelo mundo, realizando sinais e enganando governantes. Os reis da terra são reunidos para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. O destino é um lugar que as Escrituras nomeiam claramente: Armagedon. Antes que o golpe final seja desferido, o Apocalipse faz uma pausa para revelar algo crucial: a queda da Babilônia. Não se trata de uma única cidade. É um sistema global, uma estrutura econômica, política e religiosa que domina o mundo. O Apocalipse a descreve como rica, poderosa, sedutora e corrupta. Reis se associam a ela. Comerciantes enriquecem por meio dela. As nações bebem do seu vinho. E então, em uma única hora, ela cai. Os mercadores da terra choram. Os reis observam à distância, tomados de medo. O comércio cessa. A riqueza desaparece. O sistema em que o mundo confiava se vai. A Babilônia não é julgada gradualmente, mas de forma repentina. O que parecia intocável desmorona da noite para o dia. Com o sistema global destruído, o mundo se volta para seu ato final de rebelião. Exércitos se reúnem, armas são preparadas. A humanidade se une não para a paz, mas para a guerra contra o próprio Deus. O Apocalipse descreve as nações se reunindo em desafio, preparando-se para enfrentar o rei que retorna. Este é o fim da resistência humana, não com negociação, não com diplomacia, mas com confronto aberto. Então o céu se abre. Um cavaleiro aparece em um cavalo branco. Ele é chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem. Não há uma batalha prolongada, nenhum conflito estendido. Com uma palavra, as nações são derrotadas. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos caem. A rebelião termina. 7 anos se encerram em um único instante. A tribulação, os juízos, o engano, o sofrimento, tudo culmina no retorno de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A história chega ao seu ponto de ruptura e a eternidade irrompe. Mas o Apocalipse ainda não terminou. O que essa linha do tempo significa para você? Preparação, escolha e esperança. Depois de percorrer essa linha do tempo oculta, uma pergunta permanece inevitável. O que tudo isso significa para você? A profecia nunca foi dada para satisfazer curiosidade ou gerar medo. Ela foi dada para preparar corações. Jesus não revelou os sinais dos tempos para que as pessoas discutissem datas. Ele os revelou para que ninguém fosse pego desprevenido. As Escrituras são claras. Toda pessoa comparecerá diante de Deus. Toda vida prestará contas. A linha do tempo do Apocalipse não trata, em primeiro lugar, de nações, sistemas ou desastres. Ela trata de decisão. Trata de lealdade, trata de saber se é o que apresenta diante de Cristo como Salvador ou como juiz. Jesus advertiu que os últimos dias viriam como um ladrão para os despreparados, mas ele também disse que os que creem não foram feitos para viver nas trevas. Eles são filhos da luz. O propósito da profecia não é o terror, mas a vigilância. Não é o pânico, mas a clareza. Para aqueles que pertencem a Cristo, os acontecimentos descritos no Apocalipse não são o fim, são as dores de parto que antecedem a redenção. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, os crentes devem erguer a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. A volta de Cristo não é uma ameaça para os fiéis, é a sua esperança. Mas para aqueles que o rejeitam, a mesma linha do tempo carrega um peso diferente. O Apocalipse não tenta suavizar o seu alerta. Escolher lealdade à besta, abraçar o engano para uma sobrevivência temporária, resulta em separação eterna de Deus. As Escrituras apresentam essa escolha com uma honestidade solene. Ainda assim, mesmo agora, antes que a porta se feche, a graça continua disponível. O Evangelho está no centro de tudo que o Apocalipse revela. O juízo existe porque a santidade existe. A ira existe porque a justiça existe.
Mas a salvação existe porque o amor interveio. Jesus Cristo absorveu o juízo na cruz para que ninguém fosse obrigado a enfrentá-lo eternamente. Ele viveu sem pecado, morreu no lugar dos pecadores, ressuscitou em vitória e oferece a salvação como um dom, não conquistado, não merecido, recebido pela fé. É por isso que essa linha do tempo importa. Não para que as pessoas prevejam datas, mas para que façam a decisão mais importante de suas vidas enquanto ainda há tempo. As Escrituras afirmam que agora é o dia da salvação. Agora é o tempo da misericórdia. Ninguém sabe quanto tempo resta. Ninguém sabe com que rapidez os eventos finais se intensificarão. Mas uma verdade permanece inabalável. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A única questão é quando e em que condição. Para os que creem, esse conhecimento exige ação, santidade, vigilância, fidelidade, não se misturar com o mundo, mas permanecer firmes na verdade. Viver cada dia com urgência, amor e obediência, não por medo, mas por esperança. Para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, o convite continua de pé, a porta ainda está aberta, a graça ainda chama. O livro do Apocalipse não termina em destruição, termina em restauração, um novo céu, uma nova terra, a justiça habitando para sempre, Deus com o seu povo. A linha do tempo oculta não foi feita para assustar, foi feita para despertar. O relógio está correndo, os sinais estão convergindo, a história está avançando em direção à sua conclusão determinada. Resta apenas uma pergunta. Você está pronto?